Olá, Vascaíno. Adson, que segundo o Carille era dúvida para o jogo contra o Ceará, viajou normalmente e vai estar à disposição pelo menos para o segundo tempo. No último jogo ele chegou a jogar 33 minutos e está disponível. Mas o Vasco tem 3 desfalques além do Adson, né? Nós vamos falar sobre isso aqui no vídeo. E principalmente agora o goleiro, Léo Jardim. Será que Léo Jardim vai ser problema para o Vasco? Vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e para que você se inscreva no canal. Se não for inscrito, aproveita, vai lá, ativa as notificações, aquela opção todas, tá falado? Vamos direto para as notícias aí, que tem muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Bom dia, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Café do Gigante. Para o jogo de logo mais, às 9h30 da noite, que vai ter transmissão somente pelo Sport TV e pelo Premier, né? O Vasco já vai ter o desfalque do Puma Rodrigues, que não viajou, foi liberado pelo clube para poder acompanhar o nascimento do seu segundo filho, se não me engano. O Tietê, por problemas particulares, o clube não revelou que problemas particulares seriam esses, mas o Tietê não viajou por motivo particular, não está sentindo, não está com dor, não teve nada, não é problema médico, o problema dele foi um problema particular, né? Ele não viajou por causa disso. E o Coutinho, que foi poupado, né? Como a gente falou, o Coutinho não vai conseguir jogar todas as partidas da temporada, então tem jogo que não vale a pena, ainda mais que era um jogo com uma viagem longa até Fortaleza. O Vasco vai jogar e vai pegar o avião no mesmo dia para voltar. O cara vai voltar estourado, né? É uma viagem que arrebenta. Um cara que tem problemas crônicos musculares não pode fazer esse tipo de viagem corretamente. Ele foi poupado, está sendo preservado para o jogo de sábado contra o Urubu e também para o jogo de quarta-feira, contra o Lanús. Então, ficar de olho nisso aí. Mas, de qualquer maneira, o Vasco tem o desfalque do Tietê, que é o titular, e do Coutinho. São 2 desfalques no time titular e o Puma na composição pela lateral direito. O Vasco levou o menino o ex-jogador da base, agora ele já está no profissional, o Paulinho, lateral direito, Paulo Ricardo, que chegou a jogar algumas partidas esse ano no profissional, foi muito bem, chegou a fazer gol e tudo, mas parou de jogar porque foi convocado para a seleção brasileira sub-20, né? Ele vai ser campeão sul-americano junto com o Ryan, né? Ele participa dessa campanha como lateral direito da seleção brasileira. E ele, o lateral direito da seleção brasileira, ele é terceira opção no Vasco. Vamos ver se amanhã, de repente, ele entra e joga pra caramba, acaba com o jogo. Eu gosto muito do futebol do Paulinho, acho que um lateral ofensivo e também de boa marcação. Gosto muito do Paulinho. Gosto mais do Paulinho do que do Puma. E tem minhas dúvidas entre o Paulinho e o Paulo Henrique. Teria que ver o Paulinho jogar um pouquinho mais no profissional. Na base é avião. Mas uma coisa é base, uma coisa é profissional. Teria que ver o Paulinho pegar uma cancha maior, aí uma sequência maior no profissional. Quem sabe se amanhã ele não entra e não tem a oportunidade da vida dele, né? Pode ser. Eu acho que deve vir com um misto aí de jogadores, a gente não sabe ainda. Mais para frente, nos vídeos de hoje, a gente vai falar sobre isso. Nós temos o programa de 1h da tarde, o Almoço do Gigante, e o da noite não vai ter hoje, o Resumo Gigante não vai ter hoje, porque hoje a gente vai fazer a live de pré-jogo, né? O jogo é 9h30 da noite, a gente vai fazer a live 8h15, 8 horas, a gente deve estar entrando, a gente vai comunicar no Almoço do Gigante. Olha, quem pode ser um problema para o Vasco é o Léo Jardim. O contrato do Léo Jardim acaba em dezembro. Ele, agora em junho, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Vasco, né? Sem que o Vasco recupere o investimento que foi feito nele. O Vasco fez uma proposta para ele em janeiro, ele nem respondeu, o empresário dele não respondeu. O Vasco refez a proposta agora no final de fevereiro, iníciozinho de março, entregou outra proposta, e aí agora eles responderam dizendo que não gostaram, que não aceitam a proposta de renovação oferecida pelo Vasco. Bem, tem uma cláusula de renovação automática que serve para os dois, tanto para o jogador como para o clube, né? E o contrato do Léo Jardim tem essa cláusula. Mas ela só pode ser disparada se o Léo Jardim jogar 60% dos jogos com a camisa do Vasco. E aí renova automaticamente. Se ele jogar 60%, qualquer pré-contrato que ele tenha assinado em junho perde a validade, porque o Vasco vai fazer prevalecer a cláusula de renovação automática. A pergunta que fica é, ele vai dar uma de migué e não vai jogar os 60%, ele é um goleiro que joga todos os jogos, ele vai dar um migué para poder sair do Vasco sem o Vasco receber o retorno do investimento por ele, ou ele vai assinar uma renovação com o Vasco. Ou ainda, se ele vai aceitar a cláusula de renovação automática, mas vai fazer biquinho, e aí você sabe, goleiro com raivinha é situação perigo. Vai ter que contratar um goleiro de qualquer maneira e botar o cara no banco. Vale a pena botar o cara no banco com o salário que ele ganha? São questões que a gestão do Pedrinho tem que começar a resolver. Não resolveu o problema do Capasso, fez biquinho, aí, ó.
Capasso teve uma proposta para jogar no Vitória, não foi. Quer ficar no Vasco porque está recebendo sem trabalhar. Isso porque o Vasco botou o cara para treinar em separado. Às vezes as pessoas comentam aqui no vídeo, o Capasso, por que não bota o Capasso? Não bota o Capasso porque o Capasso não faz parte do elenco profissional do Vasco. O Capasso está à parte, marginalizado no Vasco. Ele treina em separado, sem nunca ter tido problema nenhum, pelo menos que a gente saiba a público. Eu não sei o que o Capasso fez, mas o Capasso, o Vasco colocou ele para treinar à parte. E é uma burrice. Se você quer vender um jogador, se você quer se desfazer desse jogador ainda tendo lucros com ele, você tem que colocar ele na vitrine, você tem que fazer ele jogar. Ele tinha que ter jogado pelo menos o Carioca. Mas a gestão do Vasco tomou atitude, mais uma vez, a meu ver, errada. Como está fazendo com o Léo Jardim. Eu acho que tem problemas aí. Parece o jornalista Flávio Dias já tinha trazido isso, que o Léo Jardim, o empresário do Léo Jardim tem coisas a receber do Vasco, o Vasco não pagou. E o próprio Léo Jardim também tem umas luvas atrasadas que o Vasco ainda não acertou. E já acertou com um monte de gente e não chegou a conversar com o cara. O cara tá meio magoado com isso. E eu vejo ele bem seguro esse início de campeonato. Sei não, hein, cara. Tem que começar a ficar de olho. Será que o Léo Jardim vai ser um problema para o restante da temporada? É uma pergunta que a gente não vai conseguir responder no vídeo de hoje. Mas temos que ficar de olho e atenção nisso aí. Pode ser um problema sim. Jogador insatisfeito, ainda mais no gol, geralmente dá problema. Tá falado? Galera, hoje é isso no Café do Gigante. Quero pedir novamente o seu like, pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações, aquela opção todas, pedir para que você fortaleça o nosso trabalho entrando de sócio no grupo de membros do canal Gigante Vascaíno, vem participar do grupo de membros com apenas R$5, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho, já vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, um grupo bem legal, bem divertido, a gente fala um monte de coisa lá no grupo, fala sempre sobre futebol, fala sempre sobre Vasco, um grupo que não tem corrente, não tem, como é que fala, negócio de bom dia, boa tarde, boa noite, santinhos para quem gosta, como é que fala aquele negócio, novena, promessas, preces e tal, nada disso, é só falar de Vasco, a gente só fala de Vasco no grupo, é um grupo pago, mas é um grupo que fala de Vasco o tempo todo. Fala, vem participar com a gente, você vai gostar muito. Por hoje é isso, 1h da tarde eu volto aqui com o programa Almoço Gigante, tá falado? Fica com Deus, um grande abraço. Até daqui a pouco. Fui. Tchau.